Oi, gente! Olá, pessoas! Esse é o canal Cuide-se Bem. Meu nome é Fernanda Teixeira e essa é a edição especial sobre constelações familiares. Vocês vão assistir uma palestra, a introdução às constelações familiares. Eu dei essa palestra no IGT, Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar. Foi muito bom. Acho que vocês vão gostar. Se tiverem comentários ou dúvidas, podem fazer contato. Aproveitem. Até logo. O currículo, na verdade, vai contando a minha caminhada aqui desde o início no GT. Então, eu sou gestalterapeuta, formada pelo GT nessa primeira turma, que daí abriu tudo. A especialização em família fez eu chegar na constelação familiar, né? Pelo IAP também, com a Laura Quadros, sou especialista em psicologia clínica pelo CRP, a especialização aqui do GT, que acho que algumas pessoas da minha equipe devem estar fazendo, né? Sou terapeuta regressiva, e a minha história em constelação familiar foi andando, eu estou estudando desde 2009, um pouquinho depois que eu saí do GT aqui em 2006, 2007, eu fui seguindo e fiz formação com a Chama Vila Verde, que eu falei com alguém aqui que quer saber, no Rio de Janeiro, que é uma parceira do Bert Hellinger. A Vera Bassoi, eu vou falar sobre ela um pouquinho depois, que ela tem um método específico de constelação de bonecos. A Sofia e o Bert Hellinger, que vem ao Brasil a cada 2 anos, agora eles têm uma graduação em São Paulo, e agora eu estou fazendo uma formação com a Brigitte Champy-de-Rives, que é uma parceira do Bert Hellinger, que explica as novas constelações. Então, eu estou andando junto com as novas constelações desde que o IGT abriu meu caminho para a terapia familiar, né? E eu vou explicar para vocês um pouco da história da constelação familiar, que tem Gestalt. Acho que a maioria das pessoas aqui, eu vou perguntar para vocês quem são vocês, para eu também ficar mais à vontade em grupo do que todo mundo está procurando aqui. Eu não sei se parte de vocês estudam Gestalt terapia, tem muito da Gestalt na constelação familiar. Bem, meu nome é Fernanda, bom dia para vocês. Tá? Pode passar o microfone, assim, dar o nome, eu saber o que vocês vieram buscar aqui para eu organizar a palestra mais de acordo. Obrigada, Márcia. Beijo. Bom dia, meu nome é Anne, eu faço especialização aqui no IGT, estou no 3º módulo, e é um tema que me interessa bastante. Já atendo, não faz muito tempo, faz 1 ano e meio mais ou menos, e comecei a especialização depois de atender, e constelação familiar é um tema que fiquei muito interessada no congresso. Que alguém falou lá. Isso. Oi, meu nome é Daniele, eu sou estudante de psicologia e em busca de conhecimento. Você estuda aqui no IGT? Não, Na Estácio, sim. Oi, meu nome é Leni, eu sou formada em pedagogia, fazendo psicologia e tenho uma pós em terapia de família e fiz a minha pós em terapia de família em constelação familiar. Então foi a terapia sistêmica e a constelação familiar. Então é um tema que sempre me interessou e ainda não fiz o curso por uma oportunidade. Então estou sempre buscando conhecimento para fazer o curso, me interessa essa área. Obrigada. Você? Bom dia, sou a Aline, eu sou formada em psicologia pela Uniswan. Estou pretendendo fazer uma especialização, né? Só que eu gosto muito da parte de constelação e a parte de luto. Ainda estou escolhendo. Vai escolhendo, uma hora te escolhe. Tem isso, te escolhido. O meu nome é Cristina, né? E eu quero conhecer um pouquinho mais da constelação familiar, né? Estou voltando ao mercado de trabalho, então quero ver. Obrigada. Precisamos de gente trabalhando. Temos muito problema para resolver. Bom dia, meu nome é Gláucia. Eu sou formada há muito tempo e aí parei, e agora estou retomando o mercado e estou trabalhando na área hospitalar, mas estou em busca de conhecimento também. Ok, Gláucia, bom dia. Bom dia, meu nome é Michele, sou formada em psicologia, sou psicóloga clínica, né, especialização em psicologia clínica. Já fiz a formação em gestalterapia, porém não aqui no IGT. Fiz no Ceará, numa parceria do Marcos César Belmino com a Rosane Granzotto, de legal. Santa Catarina. Né? E estou chegando aqui no Rio há algum tempinho e retomando as minhas atividades.
já atuava lá no Ceará há algum tempo, mas aqui é um campo novo para mim. E aí estou buscando mais conhecimentos dentro dessa área. E não atendo especificamente família. Mas como trabalhei durante algum tempo com acompanhamento terapêutico, a gente termina lidando muito com a dinâmica de família, né, durante os atendimentos, e o intuito é esse, buscar mais conhecimento. Ah, ok. Obrigada. Seja bem-vindo ao Rio. Né? Bom dia a todos, meu nome é Cristiane, eu já fiz, quer dizer, não sou psicóloga, trabalho com eventos, e eu já tive a oportunidade de ser atendida pela Fernanda Teixeira em constelação. Então, para mim é importante entender, não só terapeutizar, mas entender mais a prática. E, algumas vezes, eu participo de eventos que a doutora Fernanda faz. É isso, vim aqui para aprender mais. Obrigada, Cris. Bom dia, meu nome é Isabel Cristina. Eu não sou psicóloga, eu sou paciente da Fernanda. Obrigada. Sou, assim, super curiosa e estou buscando um autoconhecimento. Estou chegando perto da psicologia. Está chegando perto, né? Está aprendendo tanto. Estou treinando. Bom dia. Obrigada, Isabel. Então tá, gente. Vamos começar aqui. A maioria das pessoas estão estudando, então trouxe um pouquinho mais de conteúdo. Eu vou começar até, porque em constelação familiar temos muitas formas de atingir esse inconsciente familiar. Então, uma das formas é por uma visualização, que usam recursos da hipnose e da PNL. Hellinger é um estudioso, um cientista desse novo milênio. Eu comparo ele ao Freud, ao Fritz, assim, que são pensantes de uma era. E ele junta muitas teorias, então uma delas é a PNL e a hipnose. Então eu vou fazer uma visualização que vocês vão fechar os olhos para vocês começarem a entrar um pouco do que se trata a constelação familiar. Eu coloquei assim, não sei se vocês já viram circulando isso aqui no Facebook, eu acho essa imagem fantástica de explicar o que é esse inconsciente, porque assim, a gente que estuda psicologia ou ciências humanas, ou os curiosos, assim, esse inconsciente não dá para ser visto, mas é assim. Se pudesse ser visto, seria assim, saindo dentro de uma carne, saindo de dentro da pele. É o corpo inteiro o inconsciente, na verdade. Freud fez um desenhozinho de uma caixinha, mostrando uma saída, mas não é bem assim. Hoje a gente entende que o inconsciente é o corpo inteiro. Então, não sei se vocês viram, eu vou tentar ler, porque no final aqui ficou borrado, né? Cada ser humano, em geral, é uma espécie de update dos avós e dos que lhes deram a vida. Que heranças recebemos deles? Temos muitas heranças. Heranças, eu aprendi aqui no IGT, o Marcelo é muito bom em metáfora, de que nós recebemos um baúzinho, uma caixinha, com muitos tesouros da nossa família, muitas heranças. E algumas eu quero, outras não quero. E algumas eu já tenho comigo. Então, a herança é isso. Só que ela não é uma caixinha, essa caixinha está no meu corpo inteiro. Né? Então, eu vou pedir bom dia, não sei que chegou agora. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. É bom tirar os óculos. A Sofia Hellinger, esposa do Bert Hellinger, nos explica que tem uma química do óculos com os olhos, que a gente tem que tirar os óculos quando faz visualização. Tá? Então, nos centramos. Começamos a respirar a partir do coração. Como se tivéssemos os pulmões no coração. E nos entregamos à calma. A um sorriso interno que emana do coração. E agora, vemos diante de nós os nossos pais biológicos. Olho para eles
da forma que eles estejam. E agora eu decido olhar para os dois ao mesmo tempo. E aos dois da mesma forma. Se me sinto maior que um deles, eu me inclino minha cabeça. Eu sou apenas sua filha ou seu filho. Me inclino até me sentir menor que os dois. Olho novamente para os dois. Renuncio à minha preferência. Ou renuncio à minha rejeição a um dos dois. Minha mãe é minha mãe porque esteve com meu pai, ainda que tenha sido por um instante com ela. E meu pai é meu pai porque estava com minha mãe. Esse homem e essa mulher se tornaram juntos meus pais, criando minha vida. Eu sou filho deles para sempre. Os dois são meus pais para sempre. Os dois estão em cada um dos meus cromossomos. E eles e a sua família de origem estão em todo o meu DNA. Eu sou vocês dois. Eu sou a vida que vocês dois criaram. Graças a vocês dois, eu sou vida. Me inclino profundamente diante dos dois. E se me der vontade e nascer de mim, eu abraço os dois ao mesmo tempo. E agora eu posso virar em direção à vida.
E eu sozinha ou sozinho começo a andar o meu caminho. E conforme eu mais me distancio dos meus pais, mais força eu ganho. E eles, na distância, crescem, crescem e me protegem a partir da distância. Podem abrir os olhos devagar. Todo mundo ok? A gente começar a entrar na constelação familiar. Dá um sono, mas relaxa, mas a gente desperta. É um exercício eu sou filho. E quando eu entro no meu lugar de filha, de filho, eu posso ir para a vida. Então vamos falar da constelação. Esse é o Bert Helling um pouquinho mais novinho, tá? Peguei uma foto bonitinha dele. Porque ele agora está bem velhinho, ele tem 91 anos, ele já sobreviveu a várias doenças, e ele anda de bengalinha, mas ele anda. Então, para ele, o que é a constelação familiar? Essa descrição muito boa que ele escreveu no site dele em julho. É a ciência universal das ordens do convívio humano, começando pelas relações familiares, ou seja, as relações entre homem e mulher, entre pais e filhos, incluso a sua educação, indo para as ordens do trabalho, na profissão e nas organizações, até as ordens entre os grupos abrangentes, como no caso dos povos e culturas. Ela é ao mesmo tempo a essência universalis, sobre as desordens que levam aos conflitos do convívio humano, as quais separam as pessoas em vez de uni-las. Estas ordens e desordens se transferem para o corpo. Elas desempenham um papel importante no caso de doenças e da saúde física, anímica e espiritual. Hellinger acredita que que totalmente os nossos distúrbios e conflitos físicos são consequência de emaranhados familiares, de desordens familiares, e eu não sei dessas desordens familiares. Algumas, claro que a gente sabe as pessoas que procuram autoconhecimento vão acabar encontrando e vão saber o porquê. Mas, em sua maioria, nós não sabemos. A gente não sabe o que aconteceu com o avô, com o bisavô. Existem muitos segredos familiares. Então, estes segredos, por uma questão de DNA e inconsciente, eu recebo no meu corpo, como uma herança que eu não quis, mas eu tenho porque eu sou filha, porque eu tenho uma linhagem familiar de mãe e de pai, e eu recebo tudo. Tudo que eu sou hoje, tudo que vocês são, tem a ver de um passado muito longínquo. A cor dos olhos, a cor da pele, predisposições a doenças, né? Predisposições ao sucesso, ao insucesso, tudo isso tem a ver. Então, é a ordem do convívio humano do inconsciente também. Então, Hellinger, vou contar aqui, apresentar quem é ele. Hoje ele tem 91 anos, é um alemão que sofreu o Holocausto, né? Tem muitos teóricos em psicologia que interessante essa coincidência, que não é coincidência, que passaram pela guerra. Foi um seminarista, quase padre. Ficou muito tempo, 16 anos com os Zulus, muita coisa, assim, na verdade a parte mais importante da constelação é a herança Zulu da África. E ele juntou com as ciências humanas, com as ciências biológicas,
com com psicanálise, com gestalt, com terapia sistêmica, para explicar o que os Zulus já mostravam para ele. Do gestalt terapia, psicanálise, terapia primal. Terapia primal, às vezes eu faço, que eu aprendi com a Mimansa, é muito interessante, que é a religação com a mãe. Você volta por hipnose, naquele instante que você nasceu e você está com a sua mãe, você no colo da sua mãe, e você toma a sua mãe. É o instante primeiro mesmo. Isso é uma das primeiras técnicas que ele trabalhou. É bem interessante. Análise transacional, que está tendo agora no movimento da constelação, está voltando uma releitura de pai, de mãe, de adulto, particularmente agora também. Terapia familiar, as pessoas que estudaram terapia familiar, ele usou bastante Virginia Satir, que a Virginia Satir é aquela teórica que usa esculturas humanas, né? Aqui no IGT faz isso um pouco, de uma certa forma, né? A família chega e se forma uma escultura de como a família se vê inicialmente, depois trabalha em cima dessa escultura. Então, a constelação tem muito disso também, dessa influência da Virginia Satir. Na biologia, Humberto Maturana, são biólogos mais humanistas, né? Humberto Maturana, Francisco Varela, Hubert Sheldrake, que é o biólogo do momento. Ele é um inglês, que deve ter uns 50 e poucos anos, quase 60, que contribui muito para a constelação familiar. A hipnose natural de Milton Erickson, o que vocês fizeram é uma hipnose natural. Hellinger foi indicado em 2011 ao Prêmio Nobel da Paz, porque leva, através dessa sua terapia chamada constelação familiar, paz para muitos povos, para milhões de pessoas. Ele não ganhou, porque foram 3 mulheres que ganharam, que é a presidente da Libéria, de 3 países ali da África, que trabalham com a questão das mulheres, né, do feminino e da violência. Então, elas mereciam, né? Ele merece, mas elas mereciam. Ok, gente? Então, esse é o nosso velhinho querido Hellinger, que é de uma cabeça incrível. Ele é o criador da constelação familiar. Constelação familiar para Hellinger, nós somos influenciados por padrões inconscientes, não apenas os nossos. São todos os grupos aos quais pertencemos. O sistema familiar engloba todo mundo. Avô, bisavô, pai, mãe. Mas a pessoa foi adotada. Aquele sistema é incluído na família da pessoa e dos descendentes também. Todo mundo é incluído. Então, nós somos influenciados por uma força inconsciente. Freud explicava isso muito bem. O inconsciente, ele sempre tem uns desenhos por aí, no iceberg submergido, e que aquela pontinha do lado de fora é a consciência. Não sei se vocês já viram essas fotos pela internet. E o mergulho é o inconsciente. Aquele do inconsciente toma muito mais conta da minha vida do que a minha consciência, porque eu não sei dela, porque ela está submergida. Então, a partir do momento que eu sei, que a constelação, em essência, na sua prática, é ver. Quando eu vejo, tudo muda. Quando eu sei, tudo se transforma. Eu preciso saber quem sou eu. Só que eu preciso ver. Não é uma discussão filosófica interior. Eu preciso ver. Então, deixa eu ver o que de interessante que eu coloquei. Ok. Eu coloquei uma coisa interessante, assim, para a maioria dos psicólogos que estão aqui, que eu acho sempre importante explicar. Está acontecendo um fenômeno da constelação familiar. Muita gente está fazendo. Constelação familiar não substitui a psicoterapia que fazemos. É como se fosse um recurso a mais, tantos recursos vão vir para ajudar a consciência, para ajeitar o curso. Você muda o seu curso, como se fosse um barquinho que estivesse andando fora do curso. E na psicoterapia, olha, o seu curso não está indo, o seu curso está fora, volta para o curso, né? Vai lá semanalmente, vai explicando para a pessoa. Na constelação, a pessoa tem a oportunidade de botar o seu barco no curso. Só isso. Mas não é uma terapia, não é uma psicoterapia que te leva numa reflexão. É para você colocar a sua vida no curso. Então, eu coloquei, não representa uma psicoterapia rápida, porque tem se falado muito sobre isso, e não é isso, nem substitui. Ao constelar, temos a oportunidade de olhar a vida com outros olhos, os olhos de dentro. Esse é o textinho que eu achei bem legal. Constelar é como um veleiro que modificasse o seu curso original em aproximadamente 1 grau, podendo chegar a outro lugar completamente diferente daquele projetado inicialmente.
Assim também a constelação pode produzir uma grande mudança com uma pequena correção de curso. Essa modificação situa-se na atitude interna da pessoa com a própria vida. Olá, bom dia, tudo bom, Marcelo? Estamos aqui. Então, o objetivo das constelações familiares, primeiro, é ajudar a sobrevivência. Temos muita influência da biologia, entender a nossa espécie humana. Então, a primeira coisa é ajudar a sobrevivência. O segundo é permitir o crescimento. Há pouco tempo, eu fiz uma constelação, eu vou mostrar umas constelações para vocês. E fiz a constelação, no dia seguinte o paciente foi parar no hospital. Ele conseguiu se dirigir para um centro de pronto atendimento e se salvar. Ele sentiu que estava tendo um infarto, foi para uma emergência e falou, eu estou morrendo. E conseguiu ser salvo em 2 minutos, que é aquele tempo do AVC. E ele me liga no dia seguinte, Fernanda, estou na emergência. Você está onde? E depois eu fiz a constelação ontem, eu quase morri, mas eu vi que na verdade, acho que eu consegui me salvar. Ele conseguiu se salvar, realmente. Então, um dos objetivos da constelação aconteceu, que é ajudar a sobrevivência. Né? Porque ele, na verdade, apagou, viu aquele branco, né, que as pessoas descrevem, do vulto, quando ele olha, tem 5 médicos em cima dele, curaram ele lá e ele se salvou. Mas ele, mais um minutinho, e realmente ele morria. Então, é muito interessante essa mudança de curso que a constelação leva. Não é um milagre, gente. É terapia. Os sofrimentos familiares são como elos de uma corrente que se repete de geração em geração, até que um descendente tome consciência e transforme a maldição em bênção. Isso aqui explica o que é a constelação hoje, né? Não é culpa. Quando eu comecei a estudar em 2009 constelação, tinha muito isso. Eu tenho que saber o que a minha avó fez de errado, o que minha avó fez de errado, porque a culpa é deles, que a minha vida é assim. Então tinha talvez uma interpretação errada. E hoje a gente entende que quando eu, descendente, tomo conta da minha vida e da minha história, eu libero os meus ancestrais, eu libero a minha história, eu libero a minha, então eu transformo a maldição em bênção. Aquilo que me dava tristeza, aquilo que me dava vergonha, eu agora tenho orgulho, agora eu tomo força. Então, constelação é se apropriar da própria história. Eu uso muito, para isso ficar mais visível para os clientes, a árvore genealógica, que muitos de vocês devem conhecer, né? A bolinha, o quadradinho, porque aí a pessoa começa, eu tenho um avô assim, um avô assado. Quando a gente vai desenhando para a pessoa, ela consegue visualizar e tomar a família dela. Quanto mais ela consegue, quanto mais a gente consegue. Obrigada. Fica mais claro aí? Obrigada. Obrigada, não estou vendo. Bem, a gente começou, Suelen, só me dá uma ajudinha, a gente começou 10h20, eu tenho que... porque eu estou indo aqui, né, para saber se eu estou dentro, para eu não correr também. Quando fazemos uma constelação, trabalhamos as 3 leis do amor, que o Hellinger chama, tá? Que são a base do trabalho. As 3 leis são o pertencimento, a ordem e o equilíbrio entre o dar e receber. O pertencimento é assim, todo mundo tem a sua família, tem pai, mãe, né? Como aprendi uma época, ninguém nasceu de paralelepípedo. Tinha um educador social, quando eu fazia estágio, que ele falava, essas crianças que você está vendo na rua, ninguém nasceu de paralelepípedo, todo mundo tem seu pai e sua mãe. Eles fugiram de casa, né? Então, todo mundo pertence. Todas as pessoas têm o mesmo direito de pertencer. Fazemos de tudo para pertencer. Inconscientemente, fazemos de tudo para pertencer. Então, até permanecemos infelizes, pobres ou doentes. Isso é a repetição. A repetição acontece assim, porque eu quero permanecer no meu grupo familiar, para eu não ficar sozinha, solitária, que nós temos esse medo. Então, eu vou ficar igual aos meus antepassados. Como é que eles foram? Morreram cedo, tiveram doença? Então, para eu pertencer, eu vou repetir. Eu trouxe um artigo aqui, eu vou voltar sobre isso, que eu repliquei bastante na minha página. É um artigo da revista super interessante, que dá um exemplo da biologia, o que é essa lei do pertencimento. Se a sua avó passou fome, você pode ter herdado o trauma da fome. Então, é um estudo
na Gâmbia, que mostra, é o menor país da África, que eles têm 2 estações rurais. Uma estação da colheita e a estação da fome, porque não tem água, né? Então, os bebês que nasciam na estação da fome, as mães tinham aquela gestação mais empobrecida. Então, esses filhos não cresceram, não tinham um peso nutricional, não tinha aquela curva, né? Ok, mas pensaram, esses filhos, quando for essas filhas, quando forem mães, elas vão ter mais recursos e elas vão gerar filhos maiores, saudáveis e vão ganhar peso. Não. Os netos das avós da fome receberam essa herança do trauma, então tem dificuldade de peso, é o que essa história conta. Um novo estudo mostra a fome deixa marcas genéticas transmitidas dos avós, mesmo que os netos nunca tenham sofrido privação. A história da nossa família está escrita no nosso DNA, especialmente os traumas. Filhos que sobreviveram a grandes catástrofes naturais ou sociais, como o Holocausto, trazem no seu material genético marcas de um estresse que nunca viveram diretamente, às vezes nem sabe. Um novo estudo inglês descobriu que existe um trauma, muito mais comum também, que deixa marcas transmitidas dos avós para os netos, a fome. Então, conta aqui da chuva, né? O que é importante, esse estudo aqui, esse artigo, foi para explicar para as ações sociais que eles precisam permanecer. Porque quando chegaram nessa terceira geração de netos e não tiveram sucesso, os estudos e as pesquisas pararam, os investimentos pararam. E aí o estudo da biologia voltou, esse artigo, na verdade, tem a ver com essa ação. Olha, voltem para lá, levem de volta os investimentos, porque isso passa depois da terceira geração. Eles têm essa marca, mas os filhos dessa terceira geração não vão manter o trauma, porque o trauma se limpa. Interessante isso, né? Interessante essa história aqui. Então, vocês podem procurar aqui, ó, Super Abril, se vocês quiserem ler o artigo inteiro, é bem interessante. Se sua avó passou fome, você pode ter herdado esse trauma, publicado em 9 de agosto de 2017. Bem interessante. Então, a segunda lei da constelação familiar é a lei da ordem. O que organiza essa lei da ordem é a data de nascimento na entrada do sistema. Então, quem nasceu primeiro, quem fez aniversário primeiro, vai seguindo a ordem. Em constelação, quando estamos fora dessa ordem, por exemplo, o filho mais novo fica no lugar do primogênito, começa a mandar na família, o do meio começa a mandar no mais velho, ou então o filho começa a mandar na mãe, a filha começa a mandar na avó, temos uma desordem. A família normalmente está um caos. Ninguém se respeita, ninguém se ouve, a ordem não é respeitada. Então, em constelação, a gente vai organizar essa ordem. Então, quando conseguimos colocar em ordem, o respeito volta, nasce um amor adulto e humilde e um amor muito fecundo. Aí a gente consegue ter amor pelo outro em família, por exemplo. A lei do equilíbrio dar e receber, particularmente, é uma lei que eu tenho falado muito, eu tenho trabalhado muito no consultório, nas minhas palestras eu tenho feito um trabalho específico sobre esse tema, porque os 2 primeiros são sobre as famílias, entre pais e filhos. Aqui são entre as pessoas, entre relacionamentos, maridos, vizinhos, relações de trabalho, e as pessoas estão muito desequilibradas entre o dar e receber, que é simples assim, se eu dou, eu tenho que receber. E se alguém receber, e se alguém quer me dar, eu também tenho que receber. Eu não posso ficar, não quero, não preciso da sua ajuda, não. Porque isso você passa uma arrogância, você diz que você rejeita a pessoa quando você também não recebe. Então, isso aqui é uma lei muito boa de a gente entender. É a necessidade de equilibrar o dar e o receber amor, o equilibrar o fazer e o receber dano para que a vida flua. O ser humano faz mal ao outro. Em constelação te fala muito isso. Então, a gente também desfaz o dano. O adulto, ele consegue, isso é uma da análise transacional, no adulto, eu consigo pedir desculpas. Olha, eu te fiz muito mal, acho que naquela hora eu não estava muito bem, acho que minhas palavras foram... E eu desfaço o dano. Então, é importante equilibrar o dar e o receber nesse aspecto. Isso significa devolver o amor recebido por igual, se queremos permanecer livres. E dar amor somente na medida que o outro seja capaz de devolvê-lo. Em casal, isso é um problema sério.
eu amo por ele. Ele não me ama, mas eu amo por ele. Ele não faz por mim, mas eu faço por ele. Se esse sistema começa a ficar desigual desse jeito, realmente fazemos assim com a balança. E aí, esse sistema da vida, não fomos nós que inventamos, isso é da vida, das espécies, ele se compensa sozinho. Como se fosse uma força que vem através das pessoas, e elas não querem fazer isso, fica parecendo vingança às vezes, e não é. É uma compensação. Olha, você está me devendo, eu fiz isso por você e você não faz por mim. Olha, eu fiz tanto, você não fez. Tem uma série de... A gente começa a achar uma série de coisas que foram dadas e não foram recebidas, porque o sistema da espécie não é só os seres humanos, os animais, todos nós, os animais, mamíferos, passamos por essa mesma lei. Então, porque a alma deseja retribuir o que recebeu. Então, entender essa terceira lei, gente, é muito interessante. Tem uma série de exemplos que depois eu posso, conforme vocês quiserem perguntar depois, eu posso responder sobre isso. Entre pais e filhos, essa lei não entra, porque é uma relação desigual entre pais e filhos, porque a mãe e o pai dá. E o filho não pode devolver o que os pais deram. Imaginem, vocês têm filhos, fazem de tudo para os seus filhos, e vocês pagam faculdade, pagam. Aí o filho, nossa, mãe, eu preciso devolver tudo que você me deu. Foi tão bom, eu estou me sentindo endividada. De jeito nenhum que o filho pode fazer isso. Eu dei por amor. E você recebe por amor. É uma relação desigual entre pais e filhos. Mas entre as pessoas sem vínculos familiares, isso precisa estar minimamente equilibrado, porque senão a vida toma. E aí responde traições, assim. Sim, você pode... Pode responder. Eu estou perguntando o seguinte, dentro da constelação, como que fica... Dentro da constelação, aquela mãe que dá, né? Dentro da constelação familiar, como que isso... Não sei como é que você pode explicar isso de uma maneira mais clara. Quando você tem os pais que eles trabalham, dão um duro danado, eles estão sempre jogando na tua cara, e eles te deram isso, te dão aquilo, que você não é merecedor, e que você, enfim, que você... E aí, até no futuro, essa criança acaba desistindo mesmo, né? E acaba sendo uma culpa. Você realmente quer devolver aquilo, você está sempre devendo para os seus pais. Então, como é que fica? Eu vou aproveitar essa pergunta ótima e responder por duas teorias, porque eu estou aqui no Instituto IGT. E não sei... Quem está estudando Gestalt aqui? Você. Em Gestalt tem um ciclo do contato. Eu vou responder pelas duas formas. Então, no ciclo do contato, eu tenho um livrinho lá, O Amor nas Relações, O Amor na Relação Terapêutica. Muito interessante, que fala sobre isso. Uma pessoa que tem uma forma de contato que chama retroflexão. Eu te dou porque eu quero que você me devolva. Isso na relação de pais e filhos. Eu te dou porque eu quero que você olhe para mim, porque eu quero que você me retribua, porque eu quero te controlar. Então, a retroflexão é uma fronteira de contato que explica isso. De vez em quando eu pego um trechinho do livro de Gestalt e copio para o cliente ler. Olha como é que você está fazendo. Porque é uma manipulação. Eu quero dominar. Isso é a forma de fazer contato. Essa pessoa faz isso com todo mundo. Filho não, com certeza. Né? Em constelação, na verdade, essa mãe está olhando para essa filha, para a mãe dela. A mãe não deve ter dado. E ela sente essa falta, essa carência, e ela projeta para a filha. Você tem que ser a minha mãe, você tem que me dar mais do que eu te dou. Né? E aí, assim, isso se desfaz quando a filha sai desse lugar. Não é a mãe se conserta. Isso também que eu ia perguntar, por exemplo, quando a família está toda adoecida, por exemplo, no meu caso, eu sou do Espírito Santo, me debandei para o Rio de Janeiro, quer dizer, eu saí daquilo. E aí, como é que fica, por exemplo, você está melhorando para levar alguma coisa nova? Como é que isso fica quando você não está dentro daquele... Você sofre porque não está lá, mas você sabe que você tem que sair dali porque você tem que caminhar. Como é que fica isso? Dentro da constelação.
assim, como eu vi aqui em algum momento, a distância aumenta a força. Quando a mãe está ali do teu lado, você nem liga. Mas quando ela está longe, isso fica mais forte. A distância aumenta a culpa, qualquer sentimento que tenha, né? Mas a solução em constelação é você olhar para essa família, honrar tudo que você recebeu de bom e de ruim e que agora você vai seguir a sua vida e o seu destino. Quando você faz isso, você ajuda eles. Se fosse uma libertação. É uma no caso. libertação. É o filho que faz. Assim, A mãe não se conserta. Porque a coisa mais impressionante, você quer voltar, mas uma força maior parece que está te levando mais à frente. É a vida, é isso aí. E você vai sendo jogada para vários ângulos e você quer voltar e você não consegue. É impressionante. Você vai vendo que você está crescendo. É uma riqueza interna, não estou falando de uma riqueza. Olha que E bom. você consegue enxergar por vários ângulos e é como se você pertencesse àquela família, mas ao mesmo tempo não. Porque você também é uma célula independente. Você veio da célula matre, né? Você veio da célula maior, mas você é uma célula independente. Eu não botei nessa palestra de hoje, mas o Hellinger agora chama de algo maior. Que existe o algo maior que está acima dos pais. Então, o algo maior me leva. Os pais me deram a vida, mas o algo maior, que tem a ver com uma essência de vida, me puxa. Mas se eu viro e vou para o meu pai e para minha mãe, eu não vou para algo maior, eu não vou para a vida. Então, ele te puxa mesmo para você ir. Você está indo. Você está indo. Aqui já falamos disso. Bem, vamos para a constelação familiar, como é que ela é feita. Eu coloquei umas fotos aqui, não sei se dá para ver direitinho. Esse aqui a constelação familiar, começa assim. Hellinger inicia constelação familiar, que quer dizer colocar a família no lugar. Bem alemão. Passou dessa fase e foi para a constelação medial, que é um pouco do movimento do espírito, que é esse aqui, com a constelação familiar. E aí ele entra no movimento do espírito. Até a ciência vai avançando, porque ele está vivo, ele está lúcido, ele pensa, então ele vai continuando, né? Então esse aqui é o terceiro estágio da constelação que eu uso, que é um método de uma psicóloga de São Paulo, chamada Vera Bassoi, que ela criou uma forma dela, com o movimento do espírito. Ela retrata o que acontece no grupo em individual. Então, chama constelação individual com boneco do método bassoniano. Ela usa um suplá, aqui um pedacinho do suplá, de madeira, e os bonequinhos Playmobil são de plástico durinho. Então, acontece um fenômeno físico. Os clientes acham que tem um imã embaixo, às vezes, porque o movimento do espírito, o boneco anda sozinho. Ele anda sozinho. Ela já fez. Dá assim, né? Então, aqui, por exemplo, aqui são várias constelações que eu fiz. No final, a constelação, como eu fiz a explicação, ela quer incluir algo que faltou. Algo que faltou na minha alma. Então, nesse método aqui, ficam os bonequinhos em volta aqui. E eles vão entrando conforme a constelação vai andando, né? E aí vai sendo incluído todo mundo do sistema que está faltando, até chegar numa solução. Aqui deve ter sido atendimento de casal, uma constelação de casal, que o pai está olhando para o próprio pai para tomar força. Nós, mulheres, olhamos para a nossa mãe e os homens olham para o seu pai para tomar a força. Aqui é uma situação de um rapazinho que não quer estudar, não quer fazer nada, tem 18 anos, meio, como chama? Nem, né? Nem estuda, nem trabalha. Os pais estão separados e a mãe, né? Foi comum, a mãe tomou o filho para ela e o pai ficou sem ação e ele não... Criaram uma distância. Mas no final da constelação, o pai se aproxima e ele encosta no pai. Assim, no final, a alma, né? E aqui é de uma filha também que está mais distante do pai, e aí também não estuda. A realidade na constelação tem a ver com o pai. Se você não estudasse, a criança que não estuda, ela está com dificuldade com a realidade também. Ela precisa do pai mais perto, às vezes. Então, naquele caso lá, o pai foi morar no outro estado, e a menina está igualzinho o pai, está com todas as características negativas do pai. Então, no final da constelação, acabou que ela se juntou perto do pai e aqui tem a mãe olhando para ela. Eu gosto de fazer essa constelação individual
Tem muito constelador que não é psicólogo. E nós, psicólogos, temos sigilo. Então, é muito incômodo para nós, psicólogos, quando a gente faz um grupo de constelação e usamos as pessoas, e as pessoas vão sair e falar. Então, o Bert Hellinger, que não é um psicólogo, ele não se preocupa com isso, e os outros que não são, a gente que tem essa trava da ciência e do conselho, a gente se preocupa com isso. Então, eu gosto muito de fazer a constelação individual, porque é só a pessoa. Às vezes, assim, minha filha pode vir? Pode, filha. O marido pode assistir? Pode. As pessoas do próprio grupo familiar podem participar e assistir. Quando é marido e mulher, os dois botam a mão no boneco, para o boneco andar. Então, assim, tem sigilo, é muito profundo também, porque é um movimento do espírito, então é uma técnica profunda, no lugar do que com pessoas. Sim. Porque é a alma. Espírito, alma e consciente é a mesma coisa. Nós, na ciência, chamamos de inconsciente. A religião chama de espírito. As ciências humanas chamam de alma, mas é tudo a mesma coisa. Tá bom, gente? Os bonequinhos são coloridos, animados, é muito interessante. Assim. Essa técnica da Vera Bassoi é muito profunda, muito interessante. E se depois, se alguém quiser perguntar sobre a técnica, eu respondo. Estou aqui para dar. Os representantes, aqui, precisa, para fazer uma constelação, de representantes. Porque o princípio fundamental da constelação é que eu não consigo me ver. Eu preciso sair de dentro de mim. Eu não consigo me olhar com um espelho para dentro de mim. Eu preciso que alguém me represente para eu me ver. Então, as frases de efeito, as frases de solução da constelação familiar é eu te vejo. Quando eu te vejo, eu desfaço os meu emaranhado familiar. Então, quando alguém me representa, alguém representa a minha mãe, eu consigo ver melhor e aquilo me traz um impacto tão grande que é como se fosse uma holografia que sai de dentro de mim e aquelas pessoas começam a se movimentar como se fosse o meu sistema familiar. E aquilo que só eu que estou entendendo me dá um impacto muito grande de ver. Então, o boneco ou a pessoa é a mesma coisa. A diferença é só isso que eu estou falando. Assim. No boneco a gente faz no consultório individual e aí tem o reservado, o sigilo, o privado. A pessoa que se quiser sair falando da terapia dela, pode falar, né? Sim, pois não. Isso, obrigada, Céline. Eu vou me esquecer, você lembra isso? Oi. Então, eu nunca participei, nunca tive nenhuma experiência com constelação. E você me falando agora, só assim, eu li, e você falando sobre os representantes, me veio uma questão. Quando você falando, quando usa os bonecos, usa como representantes também, não é isso? Mas me veio, assim, a dúvida, como é que essa representação sai do próprio cliente, do próprio consulente, vamos dizer assim. Porque na constelação com outras pessoas, eu entendo que existe essa representação por parte do outro. Há uma criação em conjunto. Como é que acontece com os bonecos para o próprio cliente que está ali na individualidade criar essa representação, sair para essa representação? Como é seu nome? Michele. Boa pergunta, porque isso dá tanta confusão na cabeça das pessoas, né? Como a constelação é uma técnica transpessoal, que vai para além da biografia, assim, transpessoal e biográfico, né? Biográfico é o que eu conto ali para o terapeuta, então o cliente está me contando, então eu vou falar tudo em cima do que a pessoa falou. Na constelação, não. Tudo vem do inconsciente e eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Eu saio do meu papel de psicóloga e eu vou ser consteladora. Não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. E as pessoas que vão representar, elas são tomadas, para mim, parece um pouco da teoria de campo, né? Misturada com a fenomenologia. Um kardecista vai achar que é uma manifestação espírita. Nós, psicólogos, temos uma série de teorias para explicar que o inconsciente fala. Né? Então, se eu pedir para você, eu não sei se vai dar tempo de fazer isso, mas eu faço muito isso. Eu pego um papel,
no consultório e bota esse papel no chão e vou chamar, você vai entrar no lugar da sua avó. Então, Michele, você entra aqui, você entra com os 2 pés no papel, fecha os olhos, respira 3 vezes, você começa a entrar. Você entra na sua memória. Assim, em regressão, a gente aprende que nada se cria, tudo existiu já. Então, mesmo que pareça que eu estou inventando, não estou inventando, não. Isso existe dentro de mim, alguma memória. Só que eu não lembro de tudo, né? O cérebro humano, a gente precisa aprender a usar muito ainda, né? A gente usa muito pouco dele. Então, a memória está aqui dentro, sim. De representar? Todas as pessoas são capazes de... Você falou para fechar os olhos, visualizar. Todas as pessoas são capazes. As pessoas que não são capazes são as pessoas, como ela falou cedo, a gente conversando, que não estão abertas. Que não estão abertas e querem ver o que é isso. Deixa eu só acrescentar do que ela, da pergunta dela. O sistema humano nosso biológico é riquíssimo de muitas coisas. Então, por exemplo, eu sou psicólogo, tenho essas formações, então isso existe dentro de mim. E aí a Renilda, Leni, ela é pedagoga, e ela tem outras informações. Quando ela entra para representar, ela é chamada para representar, isso tudo que está dentro dela vai acabar ajudando a representação. Às vezes uma pessoa que é mais emotiva também ajuda, uma pessoa que é mais fechada, porque vai passar aqui. O sistema humano, ele tem muita informação. Quando acontece com o boneco, o boneco, quando você põe a mão dele, ele vai na sua memória. Então eu peço para a pessoa fechar o olho. Quando ela fecha o olho, ela vê. Aí você vê dentro de você. Né? Isso depende um pouco da abertura da pessoa, com vontade de se conhecer, do autoconhecimento. Quando é representante, é uma espécie de meditação. De verdade, é uma espécie de meditação. Quando eu entro naquele lugar e o pai, ou a mãe, ou a empresa, né, que são constelações empresariais, ou a escola, ou o que seja, eu entro num processo um pouco, a gente sugere que as pessoas entrem num processo de meditação, relaxem e só sigam o corpo e parem de pensar. Porque é o biológico que leva. É uma instância que existe dentro da gente, nós somos fatias de alma, fatias de inconsciente, coletivo, individual, familiar, uma dessas. Mas se eu paro de pensar, as pessoas vão mais fáceis. Quando a pessoa fica numa espécie de psicodrama, deixa eu já aproveitar respondendo um pouco, tem influências do psicodrama. Então, por muito tempo... por muito tempo as pessoas chamaram de teatro. Chega lá e encena uma mãe, encena um pai, não é bem assim, não. E tanto não é assim que quando as pessoas representam, às vezes, as pessoas se entregam mais, elas sentem muito. Só que eu botei isso aqui para entender o seguinte: o representante é muito beneficiado em constelação familiar. Então, eu vou fazer aqui a constelação da Cris. Aí eu vou puxar essa moça aqui para representar a mãe dela, o rapaz para representar o pai, a Sueli vai representar um irmão. Ok, aí vocês vão. Todos vocês têm mãe, pai e irmãos na vida. Então, vocês são beneficiados porque quando você entra, aquilo que você viveu, que é do inconsciente da Cris, o inconsciente coletivo é tudo muito parecido. Então, vai servir para mim também. Então, é uma experiência muito rica em constelação familiar quando você vive uma representação. Porque você entra numa memória inconsciente sua que você não sabe. Tem uma história sua que parece aquela história que vai aparecer da Cris. Tá? Qual é a próxima? Tem que pegar o microfone aqui. Desculpa, Isabel. Qual a diferença da constelação para o psicodrama? O psicodrama é teatral mesmo. É uma escultura. Eu acho, assim, eu sei pouco de psicodrama. Mas o psicodrama, eu acho que ele está mais próximo do trabalho da Virginia Satir, de fazer esculturas familiares. Você faz um cenário. Isso não é um cenário, é fenomenologia. Então, vamos representar uma cena. A família está brigando. Então, em terapia familiar até 2000 e pouco, fazia muito assim. Então, bota a família brigando, representando teatralmente. E aí, só que o Moreno tem intervenções para mudar aquilo e a família se vê, é uma ideia de se ver também, aí é bem parecido, né?
se ver e mudar o comportamento. Então, qual seria a solução, a configuração ideal para vocês? Aí a família vai e se coloca. É teatral. Na fenomenologia, ninguém sabe de nada. Você pode acabar caindo, você não sabe o nome, você não sabe que história é essa dessa mãe, desse pai, porque a gente não pergunta nada para a pessoa. A pessoa vai constelar, a gente não pergunta nada. Inclusive, o Hellinger não olha nem para a cara da pessoa, mas o Hellinger é o Hellinger. Eu pergunto. O que você vê aqui? O que está acontecendo? O que você quer constelar? Eu faço uma certa anamnese quando eu vou constelar. O Hellinger é o Hellinger, ele nem olha para a cara da pessoa, e se você falar, está errada. Ele vê, ele faz, quando você vê, já acabou. Ele faz a constelação em 2 minutos. A constelação leva meia hora e 40 minutos, mais ou menos. Respondi? Mas eu não sei muito de psicodrama, eu preciso entender mais, tá? Porque eu não estudei psicodrama. Então, Sim, essa Isabel. questão de representação é bem interessante. E logo que eu fui sugerido fazer a constelação, eu fiz 2, mas assim, eu tinha muito medo dessa representação. Então eu ia para fazer para mim, mas eu não tinha coragem de fazer a representação. E aí eu fiz a constelação para que eu pudesse entender o que é, e aí me serviu para mim. E hoje, assim, eu tenho, assim, total conhecimento da importância de você poder se representar, né? E eu acho que isso é muito gratificante, assim, porque você consegue, exatamente como ela falou, você se entrega naquele momento e você percebe o seu corpo realmente, é como se fosse uma, eu entendo como uma cinesiologia. Cinesiologia. Então, é exatamente isso que eu percebo, assim, eu leigamente, eu posso dizer isso que eu sinto, né? Agora eu não sei, assim, no campo... Muito bom. Gente, deixa eu andar um pouquinho mais aqui, porque ela disse que eu tenho 5 minutos, depois a gente volta para a pergunta. Vamos falar aqui do pai e da mãe em constelação. Essa é uma imagem linda de Van Gogh, que tem na capa de um livro. O pai e a mãe, entendemos, é o que a gente está tratando o tempo todo em constelação familiar. Então, essa imagem aqui, do pai agachado e a mãe entrega o filho para o pai, tem um trechinho do Rubem Alves lendo essa pintura do Van Gogh, muito bom. Van Gogh tem uma delicada tela que representa o pai, o jardineiro, que interrompe o seu trabalho de joelhos, de braços estendidos para a criança, conduzida pela mãe, diz: eu quero que você caminhe. De forma sensível, incita a criança à aprendizagem dessa coisa que não pode ser ensinada, nem por exemplo, nem por palavras, que é a repetição. Então, o pai na constelação, a gente botei aqui uma frase para explicar melhor, quem toma o pai toma a força para buscar seus objetivos. O pai representa o dinheiro. Só que essa imagem aqui mostra bem uma coisa que, em psicanálise no Lacan, um termo chamado inscrição do nome do pai. Inscrição do nome do pai é porque quando o bebê nasce, o pai só sabe quem é o filho dele porque a mãe disse. Então, a mãe que entrega o filho para o pai. Então, isso é a inscrição do nome do pai. Isso é uma inscrição primordial, primeira, né, do inconsciente. Sem essa inscrição, a criança fica sem objetivos, sem rumo. Essa imagem eu acho, assim, fantástica. A mãe, aqui, essa imagem aqui que alguém fez do meu grupo de estudo da Brigitte de Rips, quando alguém toma a mãe, toma boas decisões, porque entra em sintonia com a vida. Um mundo bom e belo só pode ser tomado por meio do olhar da mãe. Somente a mãe pode permitir que o filho veja o pai, que o filho veja o outro. A mãe liberta o caminho para o sucesso, porque o sucesso é o pai. E o que leva ao sucesso é o tempo. Quem honra o tempo tem sucesso. O tempo é o amor da mãe. A mãe é muito importante. A gente, mulher, é um problema sério. Tudo, não é que a culpa é nossa, gente, mas mulher é muito importante. O Hellinger não é machista, tá, gente? Porque estão muito nesses temas agora na moda. Então, quem está em paz com a rotina, está em paz com a mãe, com a rotina, com a disciplina e com a repetição. Aquela pessoa desorganizada, ela não está tomando a mãe. Ela precisa ter mais carinho quando olha para a mãe, quando pensa na mãe. Eu depois respondo sobre isso também um pouquinho, se der tempo, que agora eu estou dando uma corridinha, tá? Vou chegar no final. Então, aqui é um convite que eu faço para vocês.
eu comecei a fazer um projeto Encontros no Alto, que é uma casa no Alto da Boa Vista, com as constelações familiares, com as novas constelações que eu estou estudando. É uma proposta de fazer constelações, não só fazer a sua constelação, mas eu acho que quando eu faço a constelação desses temas, você com sua mãe, você com seu pai, liberta muita coisa. E às vezes a pessoa acha, não, tudo bem, eu com a minha mãe. Uma coisa que você pensa, outra coisa é a sua alma, você não sabe aonde ela está ligada. Então, no dia 3 de dezembro, no Alto da Boa Vista, eu vou estar fazendo esse encontro que a gente fez. Esse aqui é o folder de setembro, tá? Que eu fiz em setembro e foi super legal, que a Isabel estava e a Cris estavam. É um evento de um dia inteiro, é uma casa bacana, que a gente faz um almoço ao ar livre, tá bom? Quem quiser informações, eu trouxe uns folders aqui, para quem quiser informações, inclusive, não é 3 de dezembro, Cris? É 3, né? A Isabel sabe mais que você. Tá bom? Microfone. Quando você fala que você não consegue ir, né? Você comentou sobre isso. As primeiras vezes que eu tive contato, né? Porque tudo bem que eu gosto, eu sempre gostei de livro, sempre li muito sobre essa área, tenho total interesse, sempre. E tem 2 momentos importantes. Primeiro, quando eu faço a primeira constelação, eu acho que Fernanda estava ainda estudando. E aí eu não me lembro. Eu vou lá fazer teatro. Fazer teatro, eu gosto de ir, teatro para mim. E o segundo momento, que é o que ela fala que não é teatro, não é mesmo, é algo impressionante. E o segundo momento é quando eu fui fazer uma regressão, enfim, com outra pessoa, obviamente. E a primeira coisa que vem na minha cabeça, eu estou me autossugestionando, não tenho dúvida. Eu ficava assim, brigando com o meu consciente, até você deixar ir. Demorei bem umas 3 sessões, digamos assim, até eu conseguir deixar partir. Eu acho que cabe um pouco da gente abrir esse canal, abrir esse portal. Eu quero, né? Eu posso, isso não é ruim para mim, é uma coisa boa. Eu quero, eu posso e fui. Foi muito bom. Agradeço. É legal, assim, maior dificuldade, eu vou a você. Eu não vou mesmo, duvido que eu vá. Era uma coisa assim. Quando você se permite, é muito legal. É isso. Okay. Não, ok. Sueli, encerrei, botei aqui, gente, meu endereço no Facebook, meu site, o endereço para quem quiser saber mais sobre constelação familiar. A gente vai ter um sorteio agora. Oba! Ai, tá muito alto para mim. Sorteio? Isso. Esse sorteio tão feliz. Fernanda. Cuide-se bem. Cuidesebem.com. É um site que eu criei, uma marca que eu criei. Querido Marcelo, bom dia. Muito obrigada, muito obrigada. Eu posso agradecer já? Olha, gente, eu tenho que agradecer muitíssimo ao convite do Marcelo para estar aqui, como a Márcia me apresentou, né? Mas eu preciso aqui agradecer muito ao Marcelo, que é a casa que eu comecei tudo, como eu contei a minha história, que eu contei minha historinha, né? Que já faz 15 anos. É uma historinha grande. Então, eu fico sempre emocionada de estar aqui, meu coração sempre está feliz de voltar aqui no IGT, porque eu era uma menina, né, no meio da faculdade, e passou esse tempo todo. E é sempre um prazer receber. Tá chorando? Tô vendo que eu fiquei velha, passou 15 anos. É sempre um prazer te receber aqui. A Fernanda, ela foi da primeira turma, né? Você contou isso? Foi a turma Contei, piloto, por isso que eu choro, que eu tô ficando, né, 15 anos. A gente está agora na 33ª turma. Pois é, Faz parte.